relacionado à área da saúde, até porque na minha casa, minha mãe, ela é do lar e meu pai, ele sempre trabalhou na área financeira. Então, eu sempre pensei que talvez eu iria migrar mais para essa área, de ter um negócio, assim, mais relacionado a essa parte de trabalhar com a parte financeira, apesar de que não era muito fã da área de matemática, enfim, na época de escola. Naquela situação assim, vou honrar o meu pai. Exatamente, seguir os caminhos dele, enfim, foi muito pensando nisso, assim. Mas aí, na época de escola, eu realmente não ia muito bem nessa área, assim, de matemática, física, enfim, e eu gostava muito da área de biologia, assim, realmente. Era uma área que eu sempre me identificava, aprender mais sobre o corpo humano, e eu nunca tive problema com peso na minha vida, assim. Então, a questão da alimentação não era uma questão na minha vida, minha família tinha uma alimentação muito saudável, realmente. Então, isso nunca fez muito parte, assim, da minha vida, digamos, a nutrição. Só que a partir do momento que eu comecei a ter mais uma independência, entre aspas, ali, de comprar os meus alimentos, enfim, que a minha mãe me dava aquela mesadinha, assim, né, pra comprar. E daí, na lanchonete da escola, eu acabava comendo um monte de chocolate, enfim. E com isso, eu acabei ganhando muito peso na minha época de adolescência. Então, eu lembro que eu nunca tive problema com peso e a partir de 14, 15 anos eu comecei a ter sobrepeso. Caraca. E é uma fase mais complicada, né, Ju? Querendo ou não, porque assim... Mudança, né? Adolescência, a gente já tem aquelas oscilações hormonais naturais que a gente já acontecem, né? Ou seja, já tem todo aquele transtorno muitas vezes de imagem e toda aquela questão de autoestima que isso já acontece nessa fase. E eu me via ainda num corpo que não era o que normalmente eu tinha, né? Que eu nunca tive problema com peso. E eu acabei ficando muito frustrada na época em relação a isso. E assim, a minha família não é uma família que ela tem uma tendência ao peso adequado. Não, é uma família que tem obesos na minha família, sobrepeso. Então, na minha mãe, assim, ela sempre fez muita dieta a vida dela inteira. E a minha mãe sempre tinha aquelas revistinhas, assim, de dietas em casa, Sim. né? Deu assim, ó, tô com sobrepeso, não tô legal com o meu corpo, vou seguir essas dietas aqui da revista. E eram aquelas dietas, né, malucas, né? Aquela dieta que absurdas. era só... Exato. Sopa, fruta, enfim. E eu fui tentando fazer aquelas dietas super restritivas com o objetivo de emagrecer. Só que eu nunca consegui emagrecer, me sentia super frustrada com isso, porque eu fazia ali de segunda a quarta-feira, chegava na quarta-feira... Desistia? Não aguentava mais comer sopa, Sim. Não aguentava mais comer gelatina, enfim, todos aqueles alimentos que tinham normalmente naquele tipo de revista. E daí eu pensei, olha, acho que emagrecer realmente não é pra mim, e eu fui cada vez ficando mais frustrada com isso. Até que eu lembro que teve um período, assim, que eu, mais ou menos em 2008, eu tinha ali uns 14, quase 15 anos nessa mesma época. E daí eu lembro que eu falei assim, não, preciso dar um basta nisso. Eu não aguento mais me sentir infeliz mesmo com o meu estado atual. E eu comecei a fazer um outro tipo de dieta, que era uma dieta realmente tentando cortar um pouco mais esses excessos da minha alimentação. Então, excesso ali de refrigerante, de açúcar, enfim. E eu realmente fui cortando de uma forma inicialmente natural. Só que com isso, eu acabei evoluindo cada vez mais, sentindo que eu estava perdendo peso, só que eu fui evoluindo numa dieta extremamente restritiva. Então, eu saí do sobrepeso até a anorexia. Então, eu cheguei a pesar 38 quilos. Meu Deus, Ju. Nesse período, em um período, assim, muito curto de tempo, foi mais ou menos uns 10 meses, e que daí eu tive esse grau de anorexia, e totalmente com um transtorno de imagem, porque cada vez mais eu queria emagrecer, e meus pais na minha casa, notando isso, né, realmente esse meu problema que eu tava vivendo naquela época, que eu comia escondido, eu não queria realmente que ninguém visse eu comendo, porque na verdade eu lembro que eu só comia alface, frango e água. O dia inteiro. Caraca, só isso. Só isso. Eu morria de medo de comer qualquer coisa. Só que daí acontecia também, eu sempre gostei muito de doce, né? Então, assim, eu sempre fui do chocolate, enfim. E acontecia que eu tava sentindo já num momento de muita escassez, assim, realmente, porque eu só comia isso. Só que ao mesmo tempo eu tinha medo de comer qualquer coisa pra não voltar ao meu peso. Sim. E a partir dos momentos que eu comia, eu sentia que eu tava começando aos poucos a me descontrolar em relação a isso. Então eu comia um chocolate e eu tinha aquela sensação, não, já que eu tô comendo ele, eu preciso comer a barra inteira. Entendi. E daí eu comecei a ter alguns episódios de compensações e compulsão alimentar. Então eu saí da anorexia para compulsão alimentar e bulimia também junto. Porque daí eu me sentia culpada que eu tinha comido aquilo e ficava treinando 4 horas depois de comer. Além disso, tomei laxantes também. Foi um período muito complicado, assim, emocionalmente falando. E a minha mãe e meus pais, assim, super tristes também por me ver naquela situação. Sim. E
E daí, nessa época, eu procurei ajuda. Daí, eu fiz uma psiquiatra na época e uma psicóloga também que me ajudava junto. E daí, a gente fez esse período, assim, de recuperação mesmo, porque é muito uma doença emocional, assim, né? É total emocional, né? Muito, essa E relação Ju, que com a idade tu comida. tinha nessa época? Eu tinha já 15 anos. 15. E daí, foi durante os 15 e 16 anos que eu vivi esse período, assim, de anorexia, bulimia e transtornos de compulsão alimentar. E eu tratei da anorexia, tratei da bulimia, assim, então foi um período difícil, mas que realmente foi curto, né? Porque eu sei que várias histórias não são iguais à minha, Sim. que passam anos realmente da vida Sim. com transtorno de anorexia. E daí eu acabei me curando em relação a isso, só que da compulsão alimentar, não tanto. Porque por mais que eu me curei em relação à parte de querer realmente sair daquele estágio que eu tava, dos 38 quilos, para ter um peso adequado, ao mesmo tempo, eu ainda estava com aquela sensação de medo de comer. Uhum. Então, quando eu comia algum alimento que eu via que não era o alimento saudável, eu tinha compulsão alimentar. E com isso, novamente, eu cheguei ao sobrepeso. Então, ali com uns 17 anos até uns 18 anos, eu estava ainda trabalhando nesse processo de melhorar essa minha relação com a comida e o processo de compulsão alimentar. E daí foi quando eu realmente, cada vez mais pensando de não querer voltar para aquele estágio da anorexia, mas também não querer continuar com sobrepeso, que eu não estava me sentindo bem com aquilo, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre como viver sem compulsão alimentar e de uma forma mais equilibrada em relação à alimentação saudável. Que não seria aquelas dietas restritivas daquelas revistas que eu via, mas também não era o estágio que eu estava vivendo atual. E daí foi quando eu comecei a entrar mais dentro do mundo da nutrição. Ali foi o start, foi quando realmente tu sentiu a necessidade de buscar a informação, de buscar o conhecimento. Exato. E, Ju, eu te ouvindo e tô pensando aqui, né? Foi rápido. Foi. Porque várias pessoas, várias mulheres, às vezes ficam neste processo, mas não vem a consciência. Exato. Assim como o teu processo de consciência no sobrepeso inicialmente, também foi rápido. Eu não tô bem, eu não tô legal, vou precisar fazer alguma coisa. Ok, entra num estágio, né, emocionalmente, onde tu compromete a tua saúde, consequentemente, mas você também sai rápido, né? Você traz essa consciência rápida de que você precisa ter um conhecimento adequado para trazer um equilíbrio para o que tu estava vivendo. Exato. Eu sempre pensei muito, assim, né, em relação a resolver um pouco aquele problema que tava. Eu acho que isso eu sempre fui trabalhando bastante na minha cabeça. Eu tô com um problema, como que eu posso resolver ele hoje, né? Sim. E porque aquele estágio atual não era o estágio que eu gostaria de estar mesmo. Então, se eu não gostaria de estar ali, o que eu posso fazer para melhorar? Então, eu sempre em busca, mesmo com o meu sobrepeso, mesmo com a anorexia, esse estágio já não tava tão evoluído assim em mim, porque eu acho que o transtorno mental é tão forte naquele período que realmente tu acha que é ali, né? O ideal é aquele ponto ali. Você não consegue ter a percepção, a consciência de que aquilo ali não tá legal naquele Exatamente. momento. Você acha que aquilo é lindo e maravilhoso. Exatamente, que tá tudo certo e só cheguei, tem que emagrecer cheguei no mais. meu peso. Exatamente. Cheguei onde eu queria. Exatamente. Perfeito. E daí foi quando eu comecei, assim. Mas ao mesmo tempo, a nutrição lá, já estava começando a falar um pouquinho mais sobre nutrição ali nesse período de 2012, 2011, mas ainda não era uma profissão tão em alta, digamos assim, como tá hoje em dia, né? Então, era aquela coisa, vai ser nutricionista, vai morrer de fome, né? Sim, vai ser nutricionista... Sim. Mal sabiam eles, né? Mal sabiam eles o que estava por vir. Exatamente. Mas sabe o que eu acho mais legal, assim, Ju? Eu acredito que Deus não permite que a gente passe por determinadas situações sem que ela sirva tanto de aprendizado para ti, como também para você transbordar na vida das outras pessoas. Com certeza. E é muito louco, e eu acho que você vai se identificar com o que eu vou falar, porque tem muita coisa que eu passei no meu processo que hoje eu ensino e trago dentro das minhas mentorias, porque eu vivi na prática. Muito. Porque eu sei qual que é a dor, por exemplo, né? De estar frustrada, de estar incomodada, de estar numa profissão que não é a profissão no lugar, naquilo que você realmente se sente completa. Eu trabalho muito isso, né? O propósito, o resultado. E a conexão que daí tu tem com elas é muito maior. É total, né, maior. Então, a empatia, né, é muito maior. E aí eu pego, olho a tua história hoje e vejo, né? Pô, você passou por tudo isso, foi todo um processo,
Mas o quanto isso, por exemplo, gera aprendizado, empatia, conexão com as tuas pacientes hoje, com as tuas alunas hoje? Total. Não, assim, várias dores que elas passaram, estão passando hoje, eu penso, meu Deus, eu vivi exatamente essa fase. Então, às vezes a gente acha, mas é besteira pensar isso, a gente vê, não é, porque eu passei por isso também, né? Então, querendo ou não, quando a gente tá do outro lado, é muito diferente a história, quando a gente enxerga realmente ali o processo do nosso cliente. Então, eu vejo muito isso, que realmente eu ter sido essa, entre aspas, persona transformada, realmente fez com que eu conseguisse ter uma conexão, uma empatia muito maior pelo meu paciente hoje. E realmente eu entender sobre isso mesmo, sobre dores, sobre desejos dele, que hoje a gente sabe o quanto isso é importante, né? Tanto para a gente conseguir criar uma estratégia de conteúdo, tanto para que eu consiga também trazer ali produtos que vão realmente auxiliar nesse objetivo desse meu cliente, né? Não, e tu conecta direto com o que tu passou com a tua transformação. Eu tenho uma mentorada que ela me deu um feedback sobre criação de conteúdo, e eu trabalho isso dentro das minhas mentorias também, né? E ela falou assim, ó, Ju, eu consegui, apesar de tu me trazer toda a base do conteúdo, eu consegui colocar pra fora a minha verdade. Porque ela passou por aquilo ali. Total. Então, às vezes e vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do digital, mas às vezes a gente está empreendendo numa preocupação de criar e gerar o tempo todo um conteúdo e a gente perde o essencial. E o essencial, o fundamental é você estar conectado com você, com a sua história, com a sua essência. Total. Eu acho que quando a gente olha para isso, né, porque você poderia, por exemplo, olhar para sua história hoje e nem tocar nela. Exato. Olhar pra tua história e dizer assim, e ter vergonha muitas vezes, né? Exato. Como é que eu vou falar que eu, nutricionista, já passei por uma anorexia, sobrepeso, anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar? Cara, que bom que você passou por isso. Sim. Que bom no sentido, né, de aprendizado, de transformação, porque eu tenho certeza que o teu propósito, ele se torna muito mais grandioso. Forte. Exato. E essa